Olá, boa noite, meus queridos ouvintes da Rádio Mundial e do programa Bioconexão. Um programa que foi feito exclusivamente para você, com o objetivo de expandir a consciência, de entender como que a sua mente funciona, qual o poder que você tem dentro de você e como despertar isso, como mudar completamente, renascer, tá? Esse é o objetivo do nosso programa. Hoje me pediram para falar, o programa passado eu falei sobre a mente e o pensamento, então para complementar isso, numas conversas que nós tivemos, pediram para eu estar falando sobre conflitos, né? Conflito e relacionamento. Então como que funciona? Como que a mente influencia, influencia no conflito das pessoas, influencia no relacionamento das pessoas. E para isso, nós temos que entender o quê? Temos que ir lá atrás de novo, naquela famosa consciência inata e consciência adquirida. A consciência inata é aquela que traz as suas virtudes. O que são as suas virtudes? As virtudes, por exemplo, o amor, a conexão direta com a sua essência, com a energia criadora, a dignidade, a confiança, a paz. Né? Dentro dos conceitos ancestrais, essas dignidades que eu falei, elas estão relacionadas dentro dos 5 elementos e dentro de cada órgão. Então, por exemplo, o elemento fogo, que está relacionado ao coração, nós temos lá a paz. Né? O fogo, ele gera a terra, e a terra está relacionada com a dignidade da confiança, que seria o baço, a energia, a parte espiritual, né? uma consciência espiritual do baço, que é a confiança. Está tudo relacionado com a sua consciência inata. A terra, ela geraria quem? Geraria o metal, que está relacionado com as suas virtudes, com a sua integridade, com a sua dignidade. O metal gera água, que está relacionado com a sua reconexão com a essência criadora, a sua reconexão com o seu eu interior, com a sua supraconsciência. Né? Essa seria a virtude da energia dos rins, do elemento água. E a virtude do fígado seria o ponto positivo dele, que seria o amor. Então o amor está no fígado, a paz, a benevolência está no coração. Né? Mas nós temos uma consciência adquirida que gera uma dualidade de pensamentos, ok? Uma dualidade relacionada ao quê? Aquele coração que tem a virtude da paz, da benevolência, ele é contaminado pelo choque. Fiquei chocado com tal coisa, aquela reação de choque, de sentir-se chocado, né? O pulmão, o baço, que tem a relação da dignidade, da integridade, ele começa a ser contaminado com uma consciência de preocupação, de excessos de pensamentos, e assim vai. Né? O elemento metal, que seria o pulmão, que ele vem com o pulmão, ele vai ter o seu lado negativo, que seria a tristeza. Né? E assim vai. Então nós temos todo um ciclo, o medo nos rins e tal. Então isso gera uma dualidade. Tá? Essa dualidade vai gerando aquilo que nós falamos no programa passado, que seria os diálogos que acontecem na nossa mente. E aqueles diálogos gerando pensamentos. E cada pensamento você tem que tomar uma decisão. Como assim? Eu decido que eu quero a paz. Mas a paz, você sente, não, será que eu posso ter essa paz? Então começa aquele conflito interno dentro de você. Tá? Então a mente, ela pode ser a sua melhor companheira, como ela pode ser a sua maior inimiga, de acordo de como ela está vibrando, de como isso está funcionando. E assim ela influencia no quê? No seu relacionamento. Então como que a mente ela pode influenciar no seu relacionamento? Como que a mente pode gerar conflitos? A mente está o tempo todo em conflito. Por que ela está o tempo todo em conflito? Exatamente por essa sua consciência que vem puro cristal, cheia de virtudes, e a consciência adquirida, que seria um véu que cobre toda essa nossa consciência inata. Então, o tempo inteiro nós estamos em conflito. Um conflito interno.
da nossa consciência inata com a nossa consciência adquirida. E esse conflito interno gera o quê? Um conflito externo. Por quê? Porque nós não estamos nos interiorizando. Nós aprendemos e fomos educados a ver o exterior. Então, nós só buscamos o exterior, nós estamos presos a dois sentidos principais, a visão e a audição. E essa tal consciência adquirida faz com que nós vejamos o que não vimos e achamos que vimos, e faz com que a gente escute o que não escutamos e acreditamos que escutamos. Você vê? Um conflito interno. Eu vejo uma coisa e já crio fantasia em cima daquilo, e aí vem um terceiro órgão do sentido que envenena tudo, que seria a nossa boca. Ela sai falando várias besteiras, né? Falando o que você pensa que viu e o que você pensa que ouviu. Então isso começa a gerar conflitos. Conflitos internos com você mesmo, só que você está tão desligado de você que você consegue gerar um conflito externo. Um conflito de relacionamento. Tanto um relacionamento de casal, né? De parceiros, aí, de um casal, como conflitos sociais no seu serviço, conflitos entre países, conflitos entre sociedades, vários tipos de conflitos criados por quem? Pela sua mente. Por quê? Porque eu estou mais ligado no externo do que em mim mesmo. Então tem que começar a entender quem eu sou, né? Qual é a raiz do conflito? Onde esse conflito iniciou? Pois esse conflito, ele não afeta só você. O conflito afeta todo ser humano. Todo ser humano está constantemente em conflitos. Conflitos internos, porque a cada segundo, a cada palavra que vem na sua mente, você precisa tomar uma decisão. E essa decisão pode levar a um conflito com outras pessoas, como a um conflito com você mesmo. Então, o tempo inteiro nós somos movidos a decisões. E essas decisões começam a gerar determinados tipos de conflitos. Então, a pergunta é, né? Quem é você? Quais são essas palavras? Por que estão gerando, por que estão acontecendo esses conflitos? Tanto na minha casa, no meu serviço, sempre eu estou no meio de conflitos. Conflitos de relacionamentos, porque um relacionamento não é só de um casal. Um relacionamento é um relacionamento totalmente social. Então é difícil duas pessoas viverem sem conflitos, sem dor, sem sentimento de desigualdade. Por quê? Porque cada um tem a sua, entre aspas, veja bem, a sua individualidade. Por enquanto, a sua individualidade. Depois nós vamos entender o que é esta individualidade. Então é muito difícil duas pessoas viverem sem que haja conflito. Porque se existe conflito de você com você mesmo, imagina quando você vai conviver com uma outra pessoa, seja num relacionamento amoroso, seja no serviço, onde você vai cheio de crenças, cheio de manias, cheio de pensamentos, né? De acordo com o que você vivenciou durante toda a sua vida, de acordo com o que a sua consciência adquirida foi trazendo para você. O seu temperamento, como você é difícil de entender as outras pessoas, entender a si mesmo. As suas crenças, tanto internas, de casa, como crenças religiosas, onde você defende até o fim a sua ideia. E a sua ideia é a verdadeira. O que você pensa é a verdade. O que o outro pensa não é a verdade. Você não consegue se colocar no lugar do outro. Como que eu vou me relacionar sem conflitos se eu não consigo respeitar, entre aspas, novamente, a individualidade do outro? Por quê? Essa tal individualidade que eu coloco entre aspas, essa individualidade, ela está muito relacionada com a sua consciência adquirida e não com a sua consciência inata. E mais para frente você vai entender o porquê
que a individualidade está relacionada com uma consciência adquirida. Adquirida através de crenças, de pensamentos e de ideias que foram colocadas em você de acordo com o meio onde você vive. Porque cada um vive em um meio. Então, cada indivíduo, novamente entre aspas, vem com uma consciência adquirida diferente. E a minha é a verdade, a sua é errada. Então, quanto mais nós estamos presos nessa consciência adquirida, mais conflitos eu vou ter dentro de casa e fora de casa. Como é difícil hoje um casamento durar. Por quê? Exatamente por isso. Eu só defendo a minha individualidade, tá? Mas eu tenho que entender quem eu sou e o que está causando esses conflitos. O que está causando? Existem causas superficiais, existem causas no nível médio e existem causas profundas. Quando eu falo em causas superficiais, o que está causando um conflito de relacionamento? É a sua sexualidade? É o seu temperamento, como que você é, como que você o seu aspecto emocional, o seu temperamento mesmo, é isso? Ou são as suas crenças? Isso está impedindo que você tenha um relacionamento harmonioso ou isso está gerando conflito? Crenças eu sou cristão, o outro é budista. Não, a minha verdade é única, eu não acredito na dele. E isso já gera um problema de relacionamento. Só que são problemas totalmente superficiais. Então nós temos que entender se são superficiais ou não. Primeiro, só que para isso eu tenho que me interiorizar. Verificar o que está causando. É sexual? É o meu temperamento que faz com que gere esse conflito? Ou são as crenças que eu trago, religiosas e de casa, onde eu aprendi que eu não posso pôr o pé na mesa, que eu posso pôr o pé na mesa e ficar assistindo televisão. E para ela, não pode colocar o pé na mesa. Às vezes uma besteirinha desta que é tão superficial, termina um relacionamento, gera um conflito que acaba se transformando até em ódio, por causa de um pé em cima da mesa que um não respeitou a cultura ou a crença que o outro trouxe. Tá? Um tem que respeitar o outro. Mas aonde realmente está a fonte disso? Aonde realmente isso iniciou? Qual a complexidade que existe entre as pessoas para existir essa dificuldade de se relacionar? Esse conflito constante que nós temos com determinadas pessoas. Como eu falei, ele pode ser superficial. Se percebo que ele é superficial, já é um caminho. Por quê? É fácil vencer o superficial. É um caminho de eu começar a procurar a segunda causa, se ele está no meio e não profundo ainda. Por quê? O que seria um conflito no nível médio? No nível médio de interiorização, ele está relacionado aos seus sentimentos, às suas emoções, principalmente as emoções, porque os sentimentos, nas linhas ancestrais, nós vemos como sentimento um lado positivo, e as emoções como um lado mais negativo. Então, por que eu estou tendo esse conflito? Porque eu sou muito apegado às minhas coisas e a essa pessoa. Eu sou muito apegado com tudo que eu tenho. Eu trouxe essa crença do apego. Eu sou muito ciumento e não percebo. Eu tenho um sentimento de posse, tudo é meu, você é meu. Né? Como eu falei no programa passado, ninguém é de ninguém, nem seu corpo é seu. Como que você pode ter esse sentimento de posse, se nem o seu próprio corpo é seu? Você está num corpo alugado. Quando você vai embora, esse espírito, quando volta, vem em outro corpo. A sua casa não é sua. Quando você vai embora, outro vai ficar no lugar dela. Vai assumir ela. Então, nada que é seu. Então, nós temos que interiorizar e perceber se está no nível médio. É ciúme? É apego? É posse? É sentimental? É uma dependência romântica? Né? O que é? Em que nível está? Se eu vi que não está no superficial, e percebi, não, eu tenho essas características de apego, sou ciumento. Quando eu começo a ter consciência disso, no nível médio e no nível superficial, se eu quiser, eu consigo
me controlar, me policiar, e automaticamente começa a ter uma mudança. Por quê? Porque eu quero que essa mudança aconteça. Mas o grande detalhe é, eu tenho que aprofundar ainda mais e não parar aí. Eu tenho cada vez ir aprofundando mais e mais e mais. Por quê? Quando nós vemos o nível profundo, nós percebemos que a nossa mente, ela está totalmente condicionada. Ela vem condicionada com o quê? Ela vem condicionada com uma palavra: indivíduo. Você é um indivíduo. Se somos um indivíduo e somos separados, como eu posso viver com outro indivíduo? Se o indivíduo é uma pessoa, é um caminho, e cada indivíduo tem que seguir o seu caminho. Então, nós temos uma informação subliminar, uma programação mesmo que é feita, onde nós somos ensinados a ser indivíduos. Indivíduos. E quando fala indivíduos, nós estamos falando em um ser único. Um único cosmo. Eu falei um pouco disso no programa passado. Mas nós vamos entender aonde esse indivíduo chega, né? Porque se você é um indivíduo, cada indivíduo tem que seguir o seu caminho. E assim nós somos educados. Então, a separação é real. Porque essa informação está dentro da gente. Como que eu vou viver com uma outra pessoa, respeitar a individualidade dela, se eu sou um outro indivíduo e tenho a minha individualidade e vou defender a minha individualidade até a morte? A minha individualidade é a certa, a sua é a errada. Então, esses dois indivíduos nunca vão conseguir trilhar o mesmo caminho. Nunca vão ir como uma linha de trem, onde um trilho está do lado do outro, caminhando juntos. Não consegue, porque cada um quer defender a sua individualidade. Mas aí vem, lembra quando eu falei para vocês, acredito que eu falei, sobre qual o maior medo do rio? Qual o maior medo do rio? O maior medo do rio é perder o quê? Perder a sua individualidade. Por quê? Perder a sua individualidade, para ele perder a sua individualidade, o maior medo dele é encontrar o mar. Porque quando o rio encontra o mar, ele se transforma em uma gotinha dentro de um oceano, dentro de um universo gigantesco. Então, nesse momento, o rio perde a sua individualidade. E quando ele perde a sua individualidade, ele se junta com o todo e faz parte do todo. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é o quê? Eu tenho que tirar essa programação da minha individualidade. Eu tenho que perceber que todos os indivíduos vão cair no mar e vão se transformar em uma única coisa. Aí você entende que um depende do outro, porque não existiria o mar se não existissem as gotas que preenchem o mar. E cada gota que preenche o mar é um indivíduo. Então, para isso, eu tenho que começar a respeitar o outro, entender o outro, tirar essa ilusão da individualidade e criar uma nova realidade. Uma realidade onde eu posso conviver tanto com o meu parceiro ou minha parceira, como em qualquer lugar em sociedade. Por quê? Eu não julgo mais os pensamentos e as crenças dele. Eu entendi que cada gota, cada indivíduo forma um mar. E é onde aquele rio vai desaguar. E sem as gotas, não existe o mar. Então nós somos interdependentes. E eu preciso aprender com o outro, né? Entender os aspectos positivos e negativos dos outros. Os aspectos positivos que me atraem nessa pessoa e os aspectos negativos que eu preciso entender dessa pessoa. E não só eu, ambos, porque nós dependemos, o mar depende de várias gotinhas para ser um mar. Tá? Então, nós temos que tirar essa ilusão de individualidade e defender a sua bandeira. Eu já falei de bandeira. Sempre que você defende uma bandeira, você gera conflito.
Então não defenda uma bandeira. Seja você, mas não defenda uma bandeira. Respeite o pensamento de cada um. Respeite o que cada um pensa, como ele pensa. Por quê? Porque nós entendemos que cada um tem uma consciência adquirida diferente. Qual é a sua? Por que não tirar essa ilusão dessa consciência adquirida e tentar buscar novamente a sua consciência inata? Deixar despertar novamente o seu amor, a paz. Quando você está em paz consigo mesmo, não existe mais conflito. E para você ter paz consigo mesmo, você tem que se interiorizar, tirar essas crenças, tirar essa ilusão, esse véu. Tá? Aí você consegue ter paz, você consegue ter dignidade, você consegue confiar no outro, você consegue se reconectar com a sua essência, você consegue expandir amor, você consegue contaminar as pessoas de uma outra forma. Então, o conflito existe quando você está vibrando na sua consciência adquirida. Comece a se interiorizar para que essa consciência mude, para que você entenda e vibre numa outra frequência, sem julgamento. Enquanto você estiver julgando o outro, que não é um problema seu, você estará gerando conflito. Um conflito seu com você mesmo, porque um julgamento é um conflito que gera uma decisão, e um conflito com outra pessoa, porque você está julgando um problema que não é seu. Ok? Então, vamos lá. O meu tempo está esgotando, então vou falar sobre a agenda do Instituto, do Instituto Semente da Vida. Quem quiser conhecer o nosso instituto, toda sexta-feira tem atendimento gratuito de Reiki, tá? É só ligar lá no 3297-0120, 3297-0120, Instituto Semente da Vida. Entra lá no nosso site também, www.bioconexão.com.br, dá uma olhada na agenda, tem vários eventos aí, até quinta-feira agora ainda dá para iniciar no curso de bioconexão. Quem tiver interessado, é o último dia que dá ainda para estar se inscrevendo, tá? Quinta-feira agora, das 8 às 10 da noite e das 5 às 7 da tarde. Entra lá no meu site www.bioconexão.com.br. Se você quer ver os outros programas, acessar todos os programas da Bioconexão, entra no meu canal do YouTube, que é o Método REC. Põe na lupinha, digita YouTube, põe na lupinha Método HECK. Método REC, HECK. E entra também no site institutosementedavida.com.br. Não tem erro, hein? www.institutosementedavida.com.br. Amanhã, quarta-feira, eu vou estar dando uma palestra sobre enfermidades do fígado e da vesícula. Quem tiver interesse, é só ligar lá no Instituto, no 3294-0120, tá? Liga lá. Se inscreve, entra no site, entenda o que é a bioconexão, entenda, lá tem a agenda com toda a programação. Dia 21 de fevereiro vai ter o 3º mini congresso, a entrada é gratuita, você só tem que levar 1 quilo de leite, é um dia inteiro, um sábado o dia inteiro com vários palestrantes, também está lá no meu site, é só entrar www.bioconexão.com.br. Deixa eu agradecer os nossos patrocinadores, a Vila Áurea dos Pães, na Vila Mariana, Academia New Company, aqui na Rua Augusta, Inoi Odontologia e as irmãs Nishiyama do Reiki. Lembrando que toda sexta-feira tem atendimento gratuito de Reiki. Entra lá no nosso site ou liga para o 3297 0120. 3297-0120. Obrigado por vocês estarem me acompanhando. Espero vocês na próxima terça-feira com mais um programa Bioconexão. Boa semana. Namastê. Saga
nome é Miriam, estou aqui. A gente está num ritual, né? Hoje foi um final de semana muito intenso, que para mim foi uma formatura do curso da Bioconexão. E assim, eu acho que o que foi mais importante para mim foi encontrar respostas, o que eu buscava. E não foi com esse intuito que eu fui fazer o curso, mas os insights vieram e eu percebo que eu sou uma nova pessoa, assim. E eu percebo também que tudo isso que eu vivi, os 3 meses de curso de bioconexão, até hoje, ainda vai fazer efeito na minha vida, vai reverberar. Vou dizer uma coisa muito importante aqui, a intensidade, né, que o professor Heck, assim, ele vai em busca de te curar, assim, assim, ele é uma pessoa muito intensa e, assim, de fazer de qualquer forma que você se cure, não não te orientando, faça isso, faça aquilo, mas que você vá buscar a sua alma, né? E isso, assim, pra mim foi, assim, primordial pra minha cura. Tenho que agradecer a oportunidade de estar num grupo formado, acho que teve uma sinergia muito gostosa entre todo mundo e acho que atingiu o objetivo da bioconexão, que era cada um se libertar das amarras e se conectar com a natureza e automaticamente com a sua própria natureza e uma conexão com o seu divino, com o divino único de cada um. E é um método muito mais simplificado, quebrando muitos tabus de que as pessoas dentro da espiritualidade têm que ter muitas regras, coisas que estressam, e acho totalmente que vai contra a liberdade que é a espiritualidade. A espiritualidade, ela tem algo que é libertador, e você se amarrar a protocolos, a métodos e padrões só desconecta mais. Bom, eu conheci o Leandro em Extrema, que eu fui num congresso que me convidaram em Minas Gerais, e lá ele falou um pouco do trabalho dele, e como eu sou de São Paulo, eu acabei indo fazer o curso dele em São Paulo. A minha expectativa era que eu pudesse desenvolver alguma habilidade, alguma força, porque ele demonstra que é possível cada um ter uma força interna e se manifestar como ele consegue, da forma que ele consegue. E como exemplo, quando a gente vê que uma pessoa pode, a gente se inspira e fala assim, eu talvez possa, vamos tentar, por que não? Então fui para São Paulo, fiz o curso de bioconexão. Lá eu comecei a perceber algumas coisas, algumas mudanças, algumas energias começaram a se manifestar, mas era um padrão pequenininho. Mas já me deu a certeza que poderia acontecer alguma coisa maior. Aí nós viemos aqui fazer a vivência como finalização do curso, né? Então a gente pega todo aquele aprendizado que a gente fez durante os meses e que foi ensinado, traz, e aconteceu uma coisa muito maravilhosa. Eu tive a oportunidade de realmente fazer a conexão que dizem que existe mesmo, sou prova viva disso. Eu senti toda a energia entrar pela minha coluna da cabeça até embaixo, é uma sensação maravilhosa, é uma vibração maravilhosa. Parece que limpa a alma, limpa o corpo, limpa, expande, é uma sensação demais, eu recomendo para todo mundo, é maravilhoso. Quem tiver oportunidade e tiver aberto para se dar essa oportunidade, eu acho que tem que vir fazer parte do nosso grupo, porque agora eu me incluo nesse grupo.
Saga Birutana Yuhara Jaya Tathangataya Arahade Samyak Sambuddhaya Namo Sarvanta Thangatebhya Arahadebhya Samyak Sambuddhebhya Namo Arya Avalokite Shvaraya Bodhisattvaya Mahaisatvaya Mahakarunikaya Adhyayandham Dharadhara Dhire Dhire Duru Duru Ite Vate Chale Chale Rajale Rajale Kusume Kusumavare Ile Ile Chitte Jvalayam Hapana Yesu Namo Ratnaitraya Namo Aryajana Saga